Ótimo, beleza. Bom, pessoal, boa noite. Já está sendo gravado esse nosso bate-papo. Como é de conhecimento de vocês, nós estamos com esse objetivo de toda quinta-feira, né, estar aqui com vocês. No mês de junho nós tivemos 3 encontros, teve um dia que o Flávio não pôde participar, a gente gosta muito de fazer juntos. Na semana que vem nós teremos, eu vou mandar depois, eu já vou deixar essa agenda recorrente e vou mandar depois o conteúdo da próxima semana para vocês. E hoje nós escolhemos um tema para bater um papo, que é justamente o tema de segurança da informação. Esse é um tema muito amplo, já estava aí no nosso roadmap para a gente conversar a respeito disso, e como vocês devem ter acompanhado as notícias, nós tivemos um incidente de segurança cibernética nos últimos dias, que nós iremos explicar um pouco mais em detalhes, tá? Eu quero começar conversando um pouquinho sobre segurança. Hoje, eu trabalho num setor de segurança do governo, né, dentro de um ministério, e onde eu atuo com segurança, verificação de logs, biometria, etc. E algo que a gente percebe quando se trata de segurança é que... O pessoal está chegando aqui. Por mais que a gente tenha uma evolução nos sistemas e nas contramedidas de segurança, políticas de senha, criptografia em base de dados, em banco de dados, redes virtuais privadas, que são as VPNs para acesso, autenticação de 2 fatores, quando é necessário você acessar um sistema crítico, por exemplo, quem trabalha com sistemas que envolvem pagamento, movimentação financeira, muitas vezes essas pessoas têm autenticação em 2 fatores, tem um token físico, uma YubiKey, que é um token físico, que para eu conseguir andar com aquela ação, eu preciso que o token físico esteja espetado na máquina. Eu tenho também o próprio certificado digital. O certificado digital, existe todo um trâmite legal para ser conseguido, tanto CPF, CNPJ, A1, A3, etc. O professor Flávio já está de volta. Tudo certo aí, Flávio? Beleza? Tá no mudo, Flávio. Você tá no mudo. Nem vi. Aí, Tá ouvindo? voltou. Tô ouvindo. Voltou. Você tá vivo. Bom, e aí, por mais que a gente tenha essa série de recursos aí, medidas de proteção, a gente costuma falar que o elo mais fraco é o que vai ser suscetível ao ataque. E se você olhar, o elo mais fraco é o ser humano. Você pode ter um iPhone, você pode ter um Android de última geração, você pode ter, com todas as medidas de segurança, aí o seu tio recebe uma ligação de uma pessoa que fala que é do banco e que está com um problema na conta bancária dele, precisa proteger a conta bancária dele e pede para ele fazer transferência do dinheiro para outra conta para que faça uma medida de proteção, depois o dinheiro vai retornar. Isso aconteceu na minha família, muito próximo a mim. E simplesmente roubou uma grana. A pessoa transferiu o dinheiro acreditando que estava conversando com alguém do banco. Essa técnica, ela é chamada de engenharia social, que é a técnica que você usa para poder convencer as pessoas a te passar informações sensíveis. Tem muita gente até hoje que deixa a senha com post-it no monitor. O cara cola um post-it amarelinho com a senha dele. Então isso acontece muito. Existe um hacker famoso, né, mas é década de 90, que é o Kevin Mitnick. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Enganar, aonde ele tecnicamente, ele conhece muito, só que ele explorava justamente técnicas de engenharia social. Então, muitas vezes, ele se disfarçava de faxineiro para entrar dentro de uma empresa, para poder fuçar o lixo e tentar encontrar informação que ele pudesse utilizar. Ele contou, no livro dele, ele conta vários casos, né? Eu me lembro de um caso específico, que era na época ainda das videolocadoras, né?
a turma mais nova nem sabia disso, a gente alugava filme no final de semana, né, Flávio? Tinha que devolver a fita rebobinada, né? Para ganhar desconto, né? Exato. E aí, o que acontece? O Kevin Mitnick falou que ligou numa locadora Blockbuster, que era famosa dos Estados Unidos, uma das últimas a fechar, né? Foi a Blockbuster. E tem até uma história engraçada da Blockbuster, que a Netflix bateu na porta da Blockbuster para tentar vender, né? Falar assim, vamos ser parceiro, eu tô com um projeto e tal. E ela disse não. Ela disse que aquilo não ia funcionar, que na época a Netflix, não sei se vocês sabem, ela alugava DVD pelo correio. Você queria ver um filme, você comprava ali, assinava, recebia pelo correio o filme, depois você devolvia nos Estados Unidos. E a Blockbuster falou que não. Passou alguns anos e fechou todas as lojas da Blockbuster. Mas voltando à história, o Kevin Mitnick ligou numa Blockbuster. Quem tá falando? É o Flávio. Ô, Flávio, tá bom? Aqui é o Thiago. Eu tô aqui na loja, porque ela tinha várias lojas na cidade, né? Eu tô aqui na loja tal, eu tô com um cliente aqui na frente, né? A Patrícia tá aqui para alugar uma fita, só que ela não trouxe o cartão de crédito. Me fala o número do cartão de crédito dela que tá salvo aí no sistema, para eu poder passar aqui. Só um minutinho, Flávio. E o cara passava ali, né? A informação, né? E naquela época, a proteção era menor, né? Eu não tinha tanta criptografia, era mais comum você anotar o número do cartão de crédito. A turma que não vai lembrar disso, o Flávio vai lembrar, que você ia passar o cartão de crédito, você colocava o cartão numa máquina e passava com carbono, né, Flávio? Carbono. Me contaram, que eu sou muito mais novo que você, Flávio, mas me contaram isso aí. Meu pai me contou que era assim, usava carbono. Passava. E aí as coisas, né, foram evoluindo. Inicialmente não tinha tanta preocupação com informação. A própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que divide ali, que classifica, por exemplo, os dados sensíveis, ela é recente, né? É uma legislação recente. Tivemos aqui uma palestra sobre isso, com um professor aqui já, né, falando sobre a LGPD. E com essa evolução dos sistemas, as medidas foram ficando mais restritivas e, ao mesmo tempo, as pessoas explorando as brechas de segurança, elas ficaram ainda mais espertas com tudo isso. Existem sites especializados em divulgar exploits. O que é exploit? A versão do PHP 5.38 tem uma falha de segurança que, se em determinado momento você chamar uma biblioteca tal, você consegue um shell, você consegue acessar lá e digitar comandos. Se você tiver um servidor Apache, versão tal, e estiver transferindo via FTP os seus dados, se você passar um arquivo de extensão CGI contendo um script pair, você consegue executar esse script pair para ganhar privilégio de administrador. Assim, eu estou falando aqui aleatoriedades, né? O banco de dados MySQL, na versão tal, tem ali uma falha de segurança que você pode entrar com o usuário padrão e aí você conseguir ver a lista das tabelas no sistema. E até recentemente, muitos sites e serviços da internet eram suscetíveis a ataques de SQL injection, que é o mais simples possível, que é você pegar lá o login e a senha e colocar no final da senha um ponto e vírgula e completar ali, ou um traço de comentário e completar ali com um comando SQL, dando um select asterisco from users, por exemplo. E aquilo ali voltava no seu HTML do site. Então, existem muitas maneiras de você tentar quebrar essa cadeia de confiança, né? E aí, a própria segurança da informação, ela tem aqui alguns fundamentos, que eu só vou comentar rapidamente, depois eu vou passar a palavra para o Flávio para a gente falar um pouquinho do episódio recente e misturando esses conceitos, né? Nós temos... mais uma pessoa chegando aqui. Nós temos o conceito de confidencialidade, que eu tenho que garantir que apenas pessoas autorizadas acessem a informação. E aí é quando eu falo de autenticação e autorização, que são dois conceitos diferentes que se completam. E eu falo, por exemplo, de criptografia de senhas. A criptografia é uma forma de você guardar cifrada a senha no seu banco de dados. Aí você pensa, então se eu estou guardando a senha criptografada, quando o Flávio vai digitar a senha dele lá, 1, 2, 3, e dá Enter,
Eu tenho que decriptografar do banco para comparar? Não, errado. A gente sempre trabalha com criptografia de uma via, né, Flávio? Isso. Com hash. Hash, você usa o hash, protocolo. Exato, eu uso um MD5 da vida, MD5. e aí você criptografa uma via só. E compara o resultado. Quando eu era criança, eu acho que eu fazia criptografia, porque eu não entendia a minha letra depois, era uma via só, Flávio. Eu escrevia e não conseguia ler, né? Acho que era criptografia. Mas aí você consegue comparar a senha criptografada, né? Pode falar. Eu só ia até falar, né? O Linux, né, usa esse padrão, né, lá no arquivo PSWD, né, que ele não grava a senha do usuário, ele grava o hash, né, que é o resultado, né, da senha criptografada, vamos dizer, é a assinatura apenas. É a assinatura. Então, se o cara for lá e roubar o PSWD, o Shadow lá, ele não vai achar a senha, ele vai achar e não adianta nada no final, né? Você não consegue retornar, né? E você não retorna, depois, a hora que o cara digitar a senha, ele vai comparar hash com hash, né? Quer dizer, resultados da criptografia com outro resultado, você não precisa gravar o original. Exato. E nem converter do criptografado para o original. Você faz uma via única e pronto. Já é suficiente para ter uma verificação e com alto nível de segurança, né? Segurança. Ô, Flávio, eu estava lembrando aquele dia que você falou que dava aula de segurança e o aluno perguntou se era professor de jiu-jitsu, né? Que achava que segurança tinha que aprender luta para fazer segurança. Né? Tinha que explicar para ele, né, o que era segurança. A psico é de jiu-jitsu e virei segurança. Segurança. Um outro princípio legal é o princípio da integridade, né? Que é garantir que a informação não seja alterada sem autorização. Para isso, a gente usa assinatura digital. Né? Num dos processos lá no órgão que eu trabalho, a gente recebe algumas solicitações para dar autorização de acesso. Por exemplo, o Adilson precisa ter acesso ao sistema tal, o Fernando, que é o chefe do Adilson, escreve um documento, olha, eu preciso que o Adilson tenha acesso ao sistema tal, e vai mandar para mim o PDF. Só que o PDF pode ser alterado. Então, o que acontece? O Adilson pega esse documento e faz uma assinatura digital nesse documento. Essa assinatura digital pode ser feita pelo Adobe, se você tiver um certificado digital, ou todos nós mortais que não temos certificado digital, podemos fazer pelo aquele serviço do governo, do GovBR. Mas você tem que ser nível prata ou ouro. Nível prata ou ouro para fazer, exato. E o que é essa assinatura digital? Ele pega o seu documento, o seu arquivo, seja lá o que for, e faz um cálculo algoritmo gerando um CRC no final para demonstrar integridade e soma isso à assinatura. Eu estou falando assim bem a grosso modo, de forma que se você mudar um bit no arquivo, não é nem um byte, mudar um bit no arquivo, aquela assinatura dá inválida. O arquivo não está mais íntegro. Então, a assinatura digital é uma proteção, né? Já estou acabando aqui, Flávio. Não pode. Nós temos também um outro princípio aqui de segurança, que são 5. Eu falei da confidencialidade, da integridade das informações, e eu tenho o princípio da disponibilidade. Por quê? Eu tenho que garantir que a informação esteja acessível quando necessário. Tem muita empresa aí que é super preocupada com backup. Nossa, eu faço backup diário. Aí você chega para os caras e pergunta: você tem um plano de restauração? Se precisar restaurar um sistema que foi invadido, ou que você perdeu informação para alguma coisa, em quanto tempo o seu sistema está on novamente? Tem empresa que só faz backup e nunca testou o restore. Né, Flávio? Exatamente. Vocês têm plano, na empresa que você trabalha, vocês têm plano de backup e de restore? Na realidade, como a gente contrata serviços, a gente não se preocupa com isso, mas a gente já fez simulações, né? E o backup é um snapshot, né? É da instância do servidor a um tal momento, e aí a gente consegue restaurar eles em torno de 20 minutos no máximo. Eles conseguem entregar novamente a instância daquele servidor rodando do jeito que estava. Do jeito que estava. E isso é o quê? Não é D-1, é hora menos 1? Não,
a cada meia hora. A cada 30 minutos você tem um snapshot do servidor. Uma cópia. O snapshot, gente, é uma cópia do servidor em produção. E é uma cópia a quente, né? E aí vai para robô. Assim, acaba sendo muito mais fácil. É caro, mas a gente economiza infra, economiza profissional, economiza trabalho em caso de restaurar, né? Aí acaba que fica mais fácil nesse caso. Né? Eles já têm toda a infraestrutura lá. Né? Perfeito. Ô, Flávio, só vou responder alguns comentários aqui da turma. E aí a Patrícia falou, também queremos, sim, nós já estamos providenciando os conteúdos, a turma que está no terceiro já vai usufruir esses conteúdos, e nós pretendemos disponibilizar dos primeiros períodos para todo mundo também. Aí tem aqui um de nome Projeto Missão Esperança, perguntando se é aula de gestão de recursos humanos. Nós convidamos todos os alunos de todos os cursos, porque o tema de segurança da informação, embora seja um tema de TI, ele serve para todo mundo, que todos nós temos preocupação com segurança até com o nosso celular. Então, por isso que a gente convidou muita gente, né? E aí o Vinícius falou de nada, e o Vinícius falou redundância, né? Famosa redundância de informação. Só para fechar aqui, Flávio, então nós temos a disponibilidade, nós temos a autenticidade, eu tenho que garantir que a origem da informação seja legítima. Né? Será que aquele e-mail... Você é quem diz ser, né? Exato. Você é quem diz, isso. Exato. O e-mail que o Flávio mandou vem do Flávio mesmo, e eu tenho a informação de não repúdio, o conceito de não repúdio, que eu tenho que garantir que ninguém negue ter feito uma ação. Como é que a gente faz isso? Audit log, logs de auditoria. Logs de auditoria. Então, um sistema lá que o Ellerson entra e faz uma alteração no cadastro do Flávio, e a hora que ele salva aquilo ali, eu vou salvar aquela informação e vou gravar em log também o usuário e a alteração que ele fez. Como é que a gente faz? Como é que é a maneira clássica de fazer isso em auditoria? Você pega todos os dados de antes e de depois, e você grava os dois. Grava os dois. Né? Você, né? A Viviane vai fazer uma pergunta. Pode perguntar. Olá, boa noite, professores. Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero tirar uma dúvida, professor, sobre certificado digital. Porque eu me encontro desempregada no momento e tenho feito alguns processos seletivos. E aí enviei uma plataforma de empregos, o currículo e tal, e aí eles me responderam pelo WhatsApp que eu tinha sido selecionada e tal, mas que precisaria do nada consta, que é o antecedentes criminais. Porém, eles queriam que eu comparecesse na empresa com esse nada consta, para ter acesso ao polo, né, que seria em Camaçari, com esse nada consta, mas eles queriam que eu enviasse com certificado digital. Eu achei estranho. Aí... Com assinatura digital. Deve ser assinatura digital. Aí eles queriam que eu acessasse pelo ICP Brasil, que eu nunca ouvi falar. Isso é o Viviane. Legal a pergunta, Viviane. ICP Brasil é um padrão de certificado digital brasileiro. Pode falar, Flávio. Pode falar. Não, pode. Deixa, depois eu vou falar muito. Depois eu vou falar muito. Não, eu falo demais. Eu sei que vai falar agora. Vai. Não, mas é só para entender aí, de acordo com o ICP, porque, igual o Thiago falou, existe um padrão de assinatura, né? Mas eu acho que você poderia, por exemplo, usar o GovBR. Foi o que a Delciane escreveu aqui como sugestão no comentário. Você pegaria o documento, você vai lá e é igual eu mesmo faço aqui. Eu tenho que mandar um documento para alguém, e aí eu vou mandar ele em e-mail eletrônico. Eu vou assinar e depois vou escanear, tirar a foto e mandar. Não, eu pego o próprio documento totalmente digital, vou lá, submeto ele ao GovBR, existe lá, todo mundo, né? É muito mais simples, vamos dizer assim. Você envia o documento lá, a partir do momento que você está logado com o seu usuário, com sua senha do Gov. CPF, senha, né? Isso. Aí ele vai gerar naquele documento a assinatura digital. E aí, quem recebe o documento lá pode comprovar a autenticidade daquilo. Ou seja, se aquilo é real, ele vai clicar lá e vai, né, constar que você realmente fez a assinatura do documento. Por exemplo, Viviane, no seu caso, você vai pegar esse atestado de antecedentes criminais, que deve ter sido gerado em PDF.
você vai procurar no Google assinatura digital do governo, alguma coisa assim. Já vai cair na página lá, você vai entrar com o seu CPF e sua senha no Gov. Isso, no Gov. Aquela mesma senha que a gente usa para um monte de serviço do governo, né? Acessa a sua senha lá do Gov, aí você vai selecionar o arquivo, mandar, e ele vai baixar depois já assinado. E esse documento você pode submeter, que é um documento certificado pelo Gov.br, né? Pra vocês terem uma ideia, até a Receita Federal aceita documento, né? Certificado pelo Gov. Só que o meu medo foi ser golpe, e na verdade era golpe. Era? Era um golpe. Então eles Porque pediram... eu fui pesquisar sobre o ICP Brasil e tal, antes de enviar. Aí eu comecei a entender que, será que com essa assinatura digital eles não poderiam tentar fazer empréstimo? Não, então essas coisas todas? Só se eles estivessem pedindo o seu certificado digital com a sua senha. Aí sim. Entendi. E o que acontece? Me cobraram um valor, me cobraram um valor. Eu fiz, não, porque se um órgão ele libera gratuito, até online a gente consegue, eles me cobraram um valor. Eu peguei, não fiz, não. Depois eles me bloquearam. Porque o que acontece? Além desse certificado do Gov, você pode também comprar um certificado digital. Comprar um certificado digital custa, sei lá, R$200 por ano, sei lá, tô chutando um valor assim, que é um certificado que você instala na sua máquina e aí você pode assinar os documentos pelo leitor de PDF. Né? E aí que está o problema. Se você pegar esse arquivo do certificado digital, mandar para outra pessoa, essa outra pessoa será a Viviane eletronicamente. Pode acessar, por exemplo, site do governo com certificado digital, pode acessar o seu Gov com certificado digital. Se eu tiver um certificado digital do aposentado, você pode acessar e mudar as coisas dele tudo lá, banco de recebimento, etc. Então, o certificado digital é a sua identidade eletrônica certificada por uma empresa externa real. Né? Então, assim, eles poderiam ter, não sei, né, o golpe que você passou, mas pode ser alguém tentando que você faça um certificado digital e mande para ele esses arquivos do certificado digital. Aí eles terão todo o poder para fazer as coisas aí no seu nome. Em meu nome, com a minha assinatura. Isso. Abrir empresa no seu nome, fazer empréstimo em banco no seu nome, assinar uma procuração para uma outra pessoa no seu nome. Assim, o certificado digital é algo muito sério. Tanto é que existem normas e pré-requisitos para você tirar. Hoje, para você tirar um certificado digital desse que eu falei que é pago, você tem que comprar o serviço por uma empresa, ir fisicamente até uma empresa, levar seus documentos para eles darem andamento. Ou, algumas também fazem online. Você acessa por uma webcam. Quem é você? Eu sou a Viviane. Então, cadê sua identidade? Aí você mostra a identidade na câmera, tudo, entendeu? Então, tem que realmente ficar muito atento. Né? Infelizmente, nessas plataformas de emprego, está tendo muitas quadrilhas aplicando golpe. Duas amigas perderam valores por conta de promessas falsas. Obrigada, gente. De nada. Vai ser interessante agora, Thiago, porque, assim, vamos falar assim, o golpe agora dos hackers, né, que foi aí o maior da história aqui do Brasil, da instituição financeira, na realidade aconteceu porque eles conseguiram certificados digitais. Então, eu vou contar a história aqui e vou até tentar mostrar direitinho aqui. Vamos lá. Como foi, né? Então, pode ser? Pode. Vamos lá. Gente, então, é o seguinte, ó, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, que aconteceu agora aí, né, recentemente, aí no dia 3, o maior golpe da história do sistema financeiro aqui no Brasil. Hackers conseguiram, por alto agora, conseguiram roubar mais de 1 bilhão, gente, não é milhão, é bilhão mesmo de reais, tá? E aí isso está sendo considerado o maior ataque hacker da história das organizações financeiras. E é de assustar, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu até compartilhar o documento, peraí, deixa eu pôr aqui o documento que a gente vai mostrar da Asper, que foi a agência de auditoria que constatou o problema. Na realidade, eu quero dizer assim que é de assustar como é que eles conseguiram fazer isso, tá? Porque eles usaram coisas bem infantis, acho que
se alguém de vocês assistiu o Fantástico aí, foi preso uma pessoa que passou o usuário e senha de um shell, e eu vou explicando isso aí direitinho, tá? Estão vendo aí? Flávio, o Shell é aquele posto de combustível, né? Ainda existe no Brasil o posto Shell? É isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho de um... Vou pegar o Rudimar levantou a mão, Flávio. Desculpa te interromper. Pode falar. Professor, eu vi a reportagem, mas que o cara da empresa, mas parece que ele vendeu ele vendeu os hackers por 15 mil. 15 mil reais. Eu vou falar aqui direitinho. Não compra nem um carro mais antigo, né? Mas aí a gente vai entender. Mas, assim, a venda da senha foi só, vamos falar assim, a ponta do iceberg. Sim. Foi necessário várias outras coisas aí para... Mas ele vendeu a senha para o hacker poder acessar, mas também, ao mesmo tempo, ele foi burro. Como os caras acessaram com a senha dele, logicamente, a polícia descobriu que era ele. Pois é, foi exatamente isso. Eles descobriram até por conta que... Deixa eu ir contando aqui, que aí a gente vai entender esse desenrolar. Porque houve um momento em que eles precisaram digitar lá no Shell o usuário e senha, e eles usaram essa senha dele, e aí como foi visto que tiveram que obter esse acesso através de um usuário e senha, que alguém tinha conseguido, porque teoricamente era segurança. Mas tá, vamos lá. O que eu quis dizer que dá para assustar com isso aí, gente, é que a gente vai ver que normalmente a gente acha que os sistemas bancários têm um nível de segurança bastante elevado. E na realidade é isso que acontece. Quando a gente olha para os bancões, vamos dizer assim, para Bradesco, Itaú, é muito difícil a gente conseguir fazer um roubo lá, ou até fazer uma invasão, porque eles têm grandes tecnologias e grandes, vamos dizer assim, processos e pessoas que ficam ali o tempo todo tentando cuidar dessa segurança, né? O Thiago muito bem falou aí que quando nós falamos de segurança, a gente tem que lembrar de 3 coisas: tecnologia, processos e pessoas. Lembrando que pessoas é o elo fraco dessa tríade da segurança aí, tá? Para a gente ter uma segurança num alto nível, a gente precisa que bons processos, boa tecnologia e pessoas altamente capacitadas, treinadas para não cair em qualquer tipo de golpe aí, tá? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Olhando para o boletim, Asper, que a gente está vendo aqui, ó, é a empresa de segurança que foi contratada, tá? A gente aqui não sabe, mas provavelmente foi contratada até pelo próprio Banco Central, tá? Vamos entender como é que foi isso aí. Porque o ataque aconteceu na CIM, tá vendo aqui, ó? O ataque aconteceu na CIM. Agora, vamos entender o que é essa CIM, né? E como é que isso aconteceu. Então, a gente tem hoje várias fintechs. As fintechs são, teoricamente, instituições financeiras totalmente digitais, que vão facilitar aí empréstimos, né? Porque existe um conceito, gente. Banco tem que ter agência física, ele tem que permitir depósito e no caixa lá, tem 3 regras que precisa seguir, né? Quando a gente até olha para esses famosos, tipo Nubank, Inter, eles não, teoricamente, eles não nem podem ser chamados de banco, até inclusive surgiu um processo aí pedindo para esses bancos tirar o bank do nome, porque na realidade eles são fintechs, na realidade, apesar de ser gigantes, esses aí são gigantes, mas tem fintechs pequenas, né, que oferecem serviços financeiros para qualquer pessoa. Eu quero fazer um empréstimo, então você vai ali, você procura na internet, acha uma fintech pequena, né, que é uma instituição financeira que de repente te faz um empréstimo, tá certo? E aí, gente, essas instituições financeiras, elas precisam conversar com o Banco Central. E elas conversam através de outra instituição. Por quê? Porque para a instituição financeira, a fintech, ela conectar direto lá no Banco Central, ela precisa ter também um alto nível de tecnologia, de conexão, e aí é onde entra em cena o que a gente chama de Bank as Services, que está aqui, ó. Né, tá aqui, ó. Bank as Service, essa CIM é uma empresa que fornece isso aqui. Ela fica entre o Banco Central e a instituição financeira. Ela faz a conexão da instituição financeira lá com o Banco Central. Tanto é que quando a gente analisa
Isso, ela entrega para a fintech, eu vi a Patrícia falando aqui, ela entrega lá para a fintech a API para que a instituição financeira ali simplesmente use a API que foi disponibilizada para fazer todo o serviço. Tá? E não precisar ter toda essa infra interna numa fintech pequena de 100 pessoas, né? Por exemplo. Exatamente. Então ela vai lá, né? Hoje, até no Fantástico falou lá, acho que tem 6 instituições credenciadas no Brasil que conectam no banco, que fazem esse tipo de serviço e que conseguem a conexão com o Banco Central, e a CIM é uma delas que faz esse tipo de serviço aqui. Né? Então, esse conceito de Bank as Service é um modelo aqui para as plataformas digitais, para essas fintechs, poder, por exemplo, você fazer Pix, então você vai lá, abre lá, por exemplo, Banco Pan, lá do seu Banco Pan você pega e faz um Pix para quem você quiser. Mas para poder usar esse Pix, você precisa ter acesso ao sistema nacional de pagamentos, e isso está lá dentro do Banco Central, e para isso acontecer, então, é usado isso aqui, tá? Então, a gente entendeu que agora a gente tem três atores, vamos dizer assim, Banco Central, onde tem todo o dinheiro, a gente tem um broker, que no caso seria a CIM, e as fintechs, porque na realidade o ataque aconteceu a diversas fintechs, não foi apenas em uma, não. Tá? E vamos... Então, a gente entendeu que a CIM atua como o broker, isso aí, ela fornece a API para a gente entender isso aí. Flávio, o Vinícius comentou que essa empresa Asper presta serviço de segurança da informação aqui na prefeitura da minha cidade. O Vinícius comentou. Fala depois da cidade aí, tá, Vinícius? Que eu comento aqui com... Fala aqui, meu. A Asper, gente, é uma empresa bastante conceituada. Ela é uma das maiores do Brasil, com relação à questão de investigações de incidentes de segurança. Normalmente a própria Polícia Federal, esses órgãos do governo todos, sempre que tem algum tipo de problema, chama a Asper para fazer um relatório do que aconteceu ali. E aqui foi, né? Então a gente vê isso, né? Agora, olha só o que aconteceu. Provavelmente esse relatório aqui foi encomendado pelo próprio Banco Central, Flávio? Provavelmente foi o Banco Central, em conjunto aí até com a CIM, que encomendou para que eles entendessem o que aconteceu. Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu foi isso aqui. Vamos entender aqui primeiro, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Olha só. Active MK, o que é isso aqui? Porque o problema está aqui. O problema aconteceu por conta desse cara aqui, desse Active MK. Esse Active MK é uma solução de mensageria, tá? No formato assíncrono, onde acontece o seguinte, aplicações Java usam bastante o Active MK para poder conectar. Então, você está aqui, você é a fintech, você tem que conectar lá no broker. Então, o broker lá, a CIM no caso, tem lá um servidor que ela usa, onde ela tem lá o server desse Active MK, né, que no caso aqui, como é que eu vou explicar para vocês? É um acoplamento ao Java para poder facilitar as conexões. Tá? A mensageria permite que os microserviços se comuniquem de forma assíncrona. Quando eu tenho uma arquitetura de microserviços, uma arquitetura de serviços, eu preciso me comunicar, mandar solicitações, requisições de negócio. Isso tem que rodar de forma assíncrona, porque às vezes dentro de um sistema eu tenho 10 microserviços. Um para estoque, um para cliente, um para caixa, e também a comunicação com APIs externas, né? Então, esse é um sistema de mensageria, né? Exatamente, gente. Mas, claro, e aí, Não, mas é isso aí mesmo, ó. Como essa comunicação é assíncrona, então o que acontece? Esse serviço de mensageria, pensando em software agora, a coisa mais técnica, vamos imaginar assim, ó. O software lá da fintech precisa enviar vamos falar, um objeto da programação em si. Então, ele encapsula isso tudo dentro dessa solução de mensageria e manda isso lá para o servidor. Como é assíncrono, o servidor, às vezes, ele pode estar fora do ar, ele pode estar, teoricamente, sem funcionar ou atendendo uma fila.
Então, a hora de tempos em tempos, aquele componente, né, aquele componente do software lá, que pode ser do Java ou de outras linguagens, fica lá verificando se ele respondeu. Então, você coloca tudo isso ali dentro, né, numa sequência, por exemplo, todos os objetos, e lá o servidor pega tudo isso, descompacta e pega e resolve aquilo. Ele, vamos dizer assim, ele pega e separa tudo aquilo de novo nas mensagens. Então, a questão é o seguinte, gente, olha só aqui, ó. Então, voltando, peraí, que meu mouse também. Então, olha só, ele fez o seguinte, ó, ele pegou e explorou uma vulnerabilidade nisso aqui. Essa versão aqui, ó, do MK 5.0 foi publicado, até o Thiago falou aqui, ó, através dessa instrução aqui, ó, da CVE em 2023. Isso que é assustador. 2 anos e eles não tinham ainda atualizado o software. Exatamente, gente. Porque olha só, agora aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o instituto, é o National, né? O NIST aqui é o National Institute Standards Technology, ou seja, é um instituto onde eles pegam e publicam todas as vulnerabilidades que vão sendo documentadas. Então eles jogam aqui. Mas por quê? Porque hoje, gente, existe já todo um aparato tecnológico, quando a gente está desenvolvendo software, onde o próprio software, se você, estou fazendo no Java, e aí você usa lá o GitHub da vida, para poder armazenar seu código, aí você vai compilar. Ele próprio já consegue comunicar com o National Institute e verificar se existe alguma vulnerabilidade, para ver o tanto que isso foi teoricamente amador por parte da equipe tecnológica deles, que ou eles negligenciaram isso aí, porque toda vez que eles vão atualizar o software, vão fazer um deploy de uma versão nova, isso avisa para eles no momento de compilar o software, que você está usando aqui um componente que está com vulnerabilidade. E o detalhe, olha só isso aqui, ó, isso aqui é a vulnerabilidade. Ele está falando aqui, ó, que o uso desse protocolo nessa versão aqui, ó, permite, né, ó, o OpenARC, que você consiga abrir um shell de comando arbitrariamente. Então, ou seja, se você está nessa versão, se você está usando essa versão, então quando o atacante disparou, né, que ele disparou uma mensagem contra esse servidor, esse broker, né, que está usando esse componente aqui, ele conseguiu um shell. E aqui, olha só, aqui embaixo, ó, ele mostra o nível de criticidade dessa vulnerabilidade, vamos dizer assim, do perigo disso. O maior nível, gente, é 10. De vez em quando você acha que o que é nível 1, nível 2, olha só o nível disso aqui, ó. É o máximo possível. Isso foi publicado em 2023, que isso aqui é o maior nível de vulnerabilidade possível. E o software dos caras estavam usando isso aqui. E era a coisa mais simples do mundo para resolver isso. E é algo de missão crítica, né? Totalmente crítico, nível 10. Então, assim, e para resolver isso, era só atualizar esse MK para essas versões aqui, ó, 5.15, 5.16. Só dar uma apt-get update. Isso, só dar uma apt-get update, pronto. Resolveria. Isso aqui já estaria, né? Mas então, o que aconteceu? Os hackers conseguiram, primeira coisa, através disso, fazer essa exploração aqui, ó. Então, ele executou remotamente e abriu o shell. Aí, gente, a hora que ele abriu o shell, aqui eu até tinha feito um simulador aqui com o meu Linux, só que o meu Linux está travando aqui toda hora. E aí, o que ele fez? Olha só. Abriu o shell. Quando ele abre o shell para ele, é como se fosse uma telinha dessa aqui para ele dar comandos, tá? E aí, no segundo momento, olha o que o cara fez. E vocês vão falar assim, mas para ele abrir o shell, ele precisa do usuário e senha. E realmente ele precisava. Aí é que entra em cena o caso do cara que vocês viram aí, ó, que foi preso, ó, tá até aqui a reportagem, ó, preso por ataque ao sistema financeiro, vendeu por 15 mil senha a hackers. Então aqui, ó, aqui detalhou esse cara aqui, ó, João Nazareno Roque, ele estava num bar
e chegou um cara lá, de moto, até falou para ele, perguntando se ele trabalhava lá nessa CIM, que é essa empresa, essa fintech, e aí conversou, né, fez lá toda a parte da engenharia social, né, igual o Thiago explicou aí, né, conversou e passou né, convenceu ele, eles ofereceram no primeiro momento Flávio, 5 mil, né? Flávio, só um detalhe. Pode ser que eles tenham tentado abordar outras pessoas e não tenham conseguido. Pode ser, a gente não sabe, né? E chegou nele e pode ser que tivesse até um outro também que eles tivessem alguém sobressalente, caso a senha desse não tivesse dado certo. Talvez eles tivessem outras, né? A gente não sabe, né? Então aí o cara fez o quê? Aí além do cara vender o usuário e senha dele para eles, ele também deu comandos lá, porque esse cara aqui, ele trabalhava dentro da CIM como técnico em informática, algo assim, analista de informática, alguma coisa, então ele tinha acesso a computadores ali dentro, e ele rodou alguns scripts, alguns comandos, para, vamos dizer assim, preparar o sistema para que o ataque acontecesse. Então ele vendeu a senha, o que o hacker fez? No segundo instante, no primeiro momento ele conseguiu o shell, então conseguiu aqui como se fosse essa telinha aqui. Aí o que ele fez? Ele foi lá e tentou localizar arquivos PFX, gente. Aí vocês vão falar o seguinte, o que é isso, arquivo PFX? Eu, de propósito, deixei uns arquivos PFX aqui. Não achei nada. Mas se eu fizer assim, ó, /S, /P, no Linux lá, eu uso um ls, -l, -a, /S também, eu consigo... eu até tentei fazer, igual eu tô falando, eu queria ter feito um SSH no Linux aqui, até tinha preparado, mas meu Linux começou a travar aqui, aí eu tive que... fazer de outra forma. Mas olha só, ó, aqui o que eu estou fazendo? Ó, eu estou dando um comando, aqui é um shell, isso aqui nada mais é do que um shell, tá? O CMD é um shell. Eu dei um comando, estou tentando localizar um arquivo PFX. O que é um arquivo PFX? É um arquivo de certificado digital. Então, olha lá, aqui, ó, já achei uma aqui, ó, na minha máquina, olha aqui, ó, um arquivo PFX, olha o tanto que eu achei, tá? Vocês vão falar, não, mas esse cara é bem desprevenido, deixar esses arquivos aí. Mas esses arquivos são todos vencidos, tá, gente? Porque, olha só, 2018, 2017, são arquivos, eles valem por um ano, tá tudo vencido aqui, né? Na realidade, eu não tenho nenhum arquivo válido. Por quê? Voltando lá no caso quem perguntou, falou aí que estava passando por um golpe, foi a Viviane? Eu não sei, não lembro mais, Thiago, você lembra? Que falou aí a respeito que o cara pediu para mandar o certificado. Sim, né? Eu acho que foi a Viviane mesmo que comentou. Mas, gente, o que é um arquivo PFX? Um arquivo PFX é um certificado digital. É um certificado digital. Então, o segundo erro deles foi o seguinte, foi deixar dentro do servidor um arquivo PFX. Gente, olha só, se você deixa lá dentro do seu servidor, assim, de fácil acesso, um arquivo PFX, é como se você deixasse a sua mão com a caneta, para que, através de você, assine qualquer documento. Porque isso aqui é um certificado digital que tem poder de assinar o que for preciso, tá? Que pode assinar o que for preciso. Então, o cara foi, através desse shell, localizou arquivos e copiou esses arquivos, copiou esses certificados digitais. Por quê? A CIM realiza transações com as fintechs, são diversas fintechs. Então, ele copiou vários certificados digitais que estavam aqui. Mas como é que a CIM deveria fazer? Tanto é que aqui no relatório, ó, vamos voltar no relatório, ele fala o seguinte, ó, que que para mitigar esse risco aqui, ela deve usar um SSM, cadê? Atualizar, isolar, aqui ó, migrar as chaves PFX para HSM. O que é um HSM, gente? É isso aqui, ó, HSM, deixa eu pus até a fotinha aqui, ó. Olha só, isso aqui são servidores HSM. Mas qual que é a diferença entre você colocar seu certificado digital dentro de um servidor qualquer ou dentro de um HSM? Primeira coisa, o servidor HSM, você não copia o certificado digital para dentro dele. Você consegue gerar um certificado digital lá dentro, você gera. Então, quando essas empresas, tipo a ICP, que fornecem certificados digitais, quando você vai emitir o seu certificado, ele gera aqui dentro de um servidor, e você não copia daqui de dentro.
tá? Ele gera e uma vez lá dentro, ele não sai. Isso aqui é tão, vamos falar assim, é tão sensível que se você abrir a tampa desse servidor, os certificados digitais são autodestruídos. Parece missão impossível, né? Essa mensagem vai se destruir. Mas se você mexer aqui e abrir a tampa, ele vai, os certificados digitais que estão aqui dentro, eles são automaticamente apagados. Se você pegar esse servidor e balançar, vou roubar o servidor para acoplar ele no outro lugar, dar um balançado, eles apagam também. Então ele tem toda uma tecnologia para quê? Se você abrir ele, se você remover ele do lugar, ele se autodestrói. Ele se autodestrói o certificado e você não tem mais nada. Tá? Então, tanto é que no relatório aqui, ó, da Asper, uma das coisas que eles colocaram aqui foi isso, que, né, ó, uma medida você tem que colocar o quê? Migrar esses certificados para HSM. Bom, tá, depois então, ó, eles conseguiram copiar os certificados digitais. Ah, mas aí você vai falar, mas para poder, porque eu acho que eu não cheguei a explicar, o ataque aconteceu assim, ó, foi como se a instituição financeira, a fintech, solicitasse para o Banco do Brasil, para o Banco Central, solicitasse para o Banco Central o dinheiro. Tá? Eles não roubaram dinheiro de cliente, eles roubaram dinheiro de contas reservas. O que são as contas reservas? As contas reservas são contas lá no Banco Central para abastecer os bancos. Então, o Bradesco precisa de dinheiro. Fala, ó, me manda tantos milhões aí. É o lastro, né? É o lastro. Então, e para fazer isso, como é que eles fizeram? Eles como se foi aí você vai falar, então eles fizeram uma instrução falsa, vamos dizer assim, não foi falso, sabe por quê? Porque eles usaram o certificado digital, foi real. Se alguém rouba seu certificado e executa alguma coisa com ele, é uma coisa real, é como se ele roubasse sua mão com a caneta para assinar. Então por isso que não dá nem para saber, né, direitinho. Então eles forjaram aqui, ó, forjaram as mensagens de pagamento solicitando valores ao Banco Central para que fosse transferido, né, para a fintech. Beleza. Aí, gente, olha para você ver, foi feito isso tudo. Só nessa fintech aqui, ó, que foi essa BMP, que foi a mais afetada, só aqui, que foi o principal lesado, eles solicitaram R$1 bilhão. R$1 bilhão. Né? É como se essa empresa, essa fintech, foi lá, mandou uma solicitação, né, para o Banco Central, falando, eu preciso de R$1 milhão aqui, eu preciso fazer um Pix de R$1 milhão. De R$1 bilhão. Beleza, fez, né? Fez por quê? Porque você tem esse dinheiro aqui, então você tem direito a pegar. É outra coisa que também eles criticaram muito sobre isso aqui. Detalhe, para poder fazer a transação usando o certificado digital, eles também precisam da senha do certificado digital. Né? A senha do certificado digital, eles conseguiram aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma vulnerabilidade do SAP, do SAP. SAP é um RP, a gente até falou de RPs outro dia aqui, né? Eu falo muito de contabilidade, mas SAP, com essa aqui, eles conseguiram pegar credenciais gravadas do certificado. Senha de certificados digitais aqui, ó. Então, olha só. Primeiro, eles conseguiram, através da vulnerabilidade do MK aqui, ó, acessar, obter o shell. Depois, com o shell, eles conseguiram copiar o certificado digital. Depois, aqui, eles conseguiram pegar a senha do certificado digital que estava dentro do SAP e depois gerar as mensagens solicitando os valores. E o pior, gente, o pior disso tudo, que é assim, que é a grande... Vocês sabem... Quem que descobriu que tudo isso estava acontecendo? Não, né? Alguém deve ter visto aí, ninguém? Não foi o Banco Central, não foi a CIM, que é o broker, né, que faz a transação, e não foi nenhuma das fintechs. Nenhuma percebeu que estava sendo roubado. Sabe quem percebeu? As exchange de Bitcoin. Vocês sabem o que são, né? As exchange de Bitcoin são empresas que te vendem Bitcoin. Por quê? Porque o banco do Bitcoin aí, né? É o banco do... tem várias, né? A gente tem várias exchanges de criptomoedas aí hoje, né? Então,
quando você precisa comprar bitcoins, você tem que se recorrer a um exchange aí, né? Para poder comprar bitcoins. Aí o cara pegou, né? Mandou lá, foi no exchange e falou, eu quero comprar Bitcoin. Até a Patrícia falou aqui, o horário, né? E o volume que geraram o alerta, né? Isso. Por quê? Mas geraram alerta não para ninguém dos envolvidos. Geraram alerta, o volume gerou alerta, gente, na exchange. Porque o cara falou, eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar R$1 bilhão de Bitcoin aí. Aí o cara falou, 1 bilhão? Né? Aí diz que aqui não está a exchange que alertou, mas o que acontece? O pessoal da exchange ligou no Banco Central e falou, Banco Central, vocês estão sendo roubados, tem um cara aqui comprando, tem uma empresa aqui comprando R$1 bilhão de Bitcoin. Né? E aí que eles foram começar a investigar, mas até então eles não notaram nada. Por isso que, assim, a gente vê que realmente existe muita falta de segurança ainda nos órgãos que são, vamos falar assim, muito grandes aí. Por quê? A gente está falando de Banco Central, que não notou, a gente está falando de um broker que faz um serviço com o Banco Central usando componentes com alto nível de vulnerabilidade. A gente está falando de transação financeira num valor gigante, de 1 bilhão, onde o que acontece? Porque a gente é pobre, a gente não nem imagina um valor desse, mas uma transação de 1 bilhão não é qualquer um que faz. Então, uma transação que foi executada, que foi transferido, foi feito o Pix, sem nem ligar para ninguém, sem solicitar um segundo, nem mesmo aqui na frente eles falam, né, que nem mesmo um segundo, uma segunda credencial foi solicitada, né, uma autenticação de 2 níveis, nem isso foi solicitado, tá? Porque o que aconteceu? Simplesmente eles mandaram lá um pedido da transação e isso aconteceu. Então, olha só, eles apontaram todas essas fraquezas, concentração de risco. Todas as fintechs concentram no único gateway, no único ponto, que é, por exemplo, a CIM para conversar com o Banco Central. Tudo passa por ali. A ausência de HSM, que é aquele, né, o servidor para guardar o certificado digital, e de token, teria que ter pelo menos um token. O Thiago até falou um pouquinho, né, mais cedo, teria que ter, para ter aí um segundo nível de autenticação. Monitoramento de liquidação, olha só, que ele está querendo dizer assim, a fintech foi lá e solicitou 1 bilhão, quer dizer, ela tem lá 1 bilhão, mas, eu vou... Sei lá, tem que disparar essa trigger com 50 milhões, talvez, sei lá, 30, isso, né? Disparar a trigger... Ou então, pelo menos, chegar um e-mail ou um SMS lá para o diretor da fintech dizendo, tá saindo 1 bilhão da sua conta nessa hora, agora, tá saindo 1 bilhão aqui, realmente isso, aqui, falta mensageria nas pontas, né? Então, confiou apenas no certificado, não houve um segundo fator de autenticação. Então, tudo isso aqui, eles... detectaram, né? Aqui fala das providências depois, que revogou os certificados, tudo, mas tudo isso já era tarde. E aqui eles recomendaram as ações de segurança, né? Atualizar imediatamente o Active MK, né? Para a versão que não tivesse claro isso, né? A vulnerabilidade. Instalar essa fila de OpenIRE aqui, isso aqui é para restringir IPs, para não deixar qualquer tipo de IP para poder fazer essa conexão, né? O Suricato aqui, isso aqui é um sistema de logs, né, mais eficiente. Aqui, outra medida. Aqui foi ações, aqui medidas, né? Migrar os arquivos, as chaves digitais para um PSN, né? Rotação automática aqui, né, dos serviços de mensageria, rotação automática dos certificados, né, criar aqui o sistema mais forte para acesso com Keylook, né, para tratar isso aí, aqui do SAP, né, corrigir o erro do SAP,
Aqui também está falando, diz respeito ao erro do SAP, né? E aqui, implantar camadas extras, né? Camadas extras de segurança em todos esses tipos de conexões, né? Em todas essas conexões entre... não é que o broker vai deixar de existir. Sem o broker, as fintechs não funcionariam, tá? Porque fintech, lembrando, fintech é pequena, ela tem dinheiro, mas o dinheiro é para fazer empréstimo, é para, né, atender necessidades financeiras aí. Os brokers continuam, só que o que aconteceu é que foi visto que esses brokers, né, igual vocês falaram, né, se fosse um banco Itaú, mas isso jamais aconteceria, porque o Itaú conversa direto com o Banco Central, o Bradesco conversa direto, eles não passa por um broker para fazer isso aí. Mas foi assim, um ataque muito bem arquitetado, que usou de engenharia social, né? Foi lá, convenceu o cara, comprou a credencial, usou de uma vulnerabilidade de software que é praticamente uma vulnerabilidade... Datada, 2 anos, cara, de 2 anos, né? Para quem trabalha com segurança, você tem que todo dia você recebe um e-mail com tudo que tem de exploit acontecendo. Isso, né? E na hora que o cara vai compilar o sistema... Sim, né? Já avisa, né? Já avisa. O Flávio, a Patrícia colocou aqui, ó, a suspeita começou quando a SmartPay, startup de Santa Catarina, identificou a movimentação de 6 milhões via Pix, realizada por uma conta recém-criada, que tentou converter o valor integral em bitcoins. Isso. A SmartPay é um exchange. A SmartPay é um exchange que converte para Bitcoin. Não, a SmartPay, pois tá vendo? A SmartPay é que pegou, eu não estava lembrando o nome, mas ela é um exchange de Bitcoin. Ela recebeu uma solicitação de converter o dinheiro para Bitcoin, e aí ela falou, isso aqui é muito dinheiro. Isso aqui não é toda hora que chega aqui para converter esse tanto de dinheiro para Bitcoin. Então, o mais curioso é que no final das contas, quem apontou isso aí foi a SmartPay, foi a empresa de criptomoeda, né? Então, assim, aconteceu tudo, e se a empresa de criptomoeda não fala, isso aí ia perdurar por muito tempo. Ele só não teve um nível maior, ele só não conseguiu fazer mais coisas, né? Lesar mais fintechs, porque foram várias fintechs, eu sempre misturo o nome aqui, não é a CIM, é essa BMP, né, que é o banco... Isso, Banco Money Plus aqui, que foi a mais lesada, né? Então, novamente aí, não houve problema com contas de clientes. O prejuízo ficou realmente em cima das fintechs, né? E aí, a SmartPay, né, pela notícia que eu vi aqui, tô até vendo aqui, ela congelou o dinheiro e ligou para o Banco Central e falou, acho que vocês estão sendo roubados aqui, porque está chegando solicitações milionárias aqui de converter dinheiros em criptomoeda, né? E aí, é isso, né, gente? Deu para notar que tem um nível bastante ruim de segurança nisso aí, né, nessas. E o que eles estão, assim, com mais medo é que como isso aconteceu, os hackers agora vão ficar loucos, né? Porque descobriu que ou essas fintechs, juntamente com esses brokers, vão ter que elevar bastante o nível de segurança, ou isso vai continuar. Né? Ou isso vai continuar. Nós estamos falando de um exploit. Imagina N peças de software que eu tenho formando toda essa arquitetura. E cada uma dessas peças de software pode ter um exploit. Lógico, o pessoal está sempre corrigindo e tudo. E lembrando que quando é publicado o exploit, um dia antes as pessoas já exploraram aquilo ali. Porque para descobrir, alguém explorou ou tentou explorar, né? E um outro caso, um outro fator interessante desse caso que você trouxe, Flávio, é que o fator humano, né, foi decisivo. Porque mesmo existindo essa vulnerabilidade e ela sendo explorada, chegou naquele momento do shell, eles teriam que tentar uma outra maneira caso não tivessem usuário e senha, né? Senha. Eles provavelmente iam tentar
força bruta. Isso. É um ataque de força bruta, algo ali para tentar. Ataque de ataque dicionário, alguma coisa eles iriam tentar ali para conseguir acesso ao shell, né? Bom, eu queria falar basicamente sobre isso e mostrar que, apesar de ser coisas que são bem batidas, né? Que todo mundo fala, quando fala em segurança, fala, você tem exploits, aí tem gente que fala, não, mas ninguém consegue usar isso mais, você tem acesso com credenciais de usuário aí que você consegue comprar, mas o pessoal hoje é esperto, não te vende mais uma credencial. E não, isso aí está funcionando normalmente, né? E conseguiram fazer aí o maior ataque da história, né? Com prejuízo bilionário, né? Sim, sim. Prejuízo bilionário e assim, muita coisa, digamos, básica deve ser feito e poderia ter sido feito, que é manter seu software atualizado, ter uma política assim, de segurança. Isso, por exemplo, será que esse usuário que vendeu as credenciais, ele tinha o nível de credencial necessário, ou muitas vezes a gente acaba concedendo, concede todas as permissões, né, para aquele usuário. Só que lembrando aquela premissa de o mínimo de permissão possível necessária. Talvez para a ação dele, será que ele precisava de ter um acesso do nível que ele tinha para permitir esse acesso? Então, não sei, cara. Provavelmente, ele conseguiu, né, no Fantástico mostrou lá direitinho, que ele conseguiu rodar alguns comandos que passaram para ele, que ele conseguiu digitar lá no terminal, para preparar o terreno para o ataque à noite. E tudo funcionou, quer dizer, o usuário dele deve ter dado um sudo, alguma coisa, como se fosse né, um root, e conseguiu rodar algumas coisas, né? O que impressiona nisso tudo é o nível de amadorismo, vamos dizer assim, dessas empresas que estão envolvidas aí, que a gente acha que não tem, né? Mas que na realidade tem muito lugar ainda que corre muito risco e que está envolvido em dinheiro muito alto, né? Nisso aí. É por isso que ações de sustentação de segurança devem ser prioridade. Porque se eu não tenho a segurança bem fechada, eu posso estar suscetível a um ataque e perder muito mais dinheiro. Então, na sua empresa, no seu negócio, no lugar que você trabalha, se eu encontrei uma vulnerabilidade, um problema de segurança, uma melhoria de segurança, aquilo ali tem que ser prioridade para ser corrigido. Porque senão eu não consigo segurar os sistemas, os processos dentro, né? E do lado do ser humano, as empresas já têm políticas de segurança, protocolos de contratação, né? Hoje até a aluna aqui comentou sobre pedir antecedentes criminais. Essas empresas solicitam isso na hora de contratar, tudo isso, né? Mas encontrar uma forma de dirimir essa influência no ser humano também, né, cara? Porque o cara vendeu por 15 mil reais uma credencial que levou um ataque de 1 bilhão, que se sabe, né, Flávio? Que se sabe que é 1 bilhão, se né? Sabe. Porque o que também foi falado, que eu estava analisando, é o seguinte, que, por exemplo, se a BMP, como é que eles estão conseguindo, vamos falar, identificar o que é real do que não é real? Porque a BMP, todo dia, vai lá e solicita dinheiro do Banco Central numa negociação legítima. Sim. Né? Ela faz isso. Mas o dinheiro solicitado pelo hacker também foi legítimo, porque usou o mesmo certificado deles, vamos dizer assim. Então, se a BMP, internamente, lá nos servidores deles, não tiver log de tudo que eles fizeram, né, de todas as solicitações, porque são toda hora, a todo momento ocorre, eles não vão conseguir conseguir chegar ao ponto de descobrir o que foi real e o que não foi. Princípio de não repúdio. Eu tenho que ter log de tudo que aconteceu. Esse é um dos 5 princípios da segurança da informação, que é o princípio de não repúdio. Então a gente percebe que muita coisa foi quebrada, né? Confidencialidade, que pessoas não autorizadas acessaram o sistema,
a própria autenticidade, né? Porque agora eles não sabem o que é real e o que não é real, o que aconteceu. Porque por conta desse nível de amadorismo, para não haver nem log lá nas fintechs, dessas transações, isso não custa muito muito fácil, né? Por conta desse nível de amadorismo aí, que usando componentes com alto nível de vulnerabilidade, nada sem dupla autenticação, nem um aviso para ninguém, seja qualquer valor que está sendo transacionado. Então, assim, né, são várias coisas aí que levam a crer que para não ter log, né? Ô Flávio, e aí uma coisa para a gente deixar claro aqui, que às vezes, mas o Banco Central do Brasil perdeu dinheiro. Não, quem perdeu dinheiro foram as fintechs. Exatamente. A reserva das fintechs. E aí, eu acho que é interessante que um caso desse, né, que a gente escutou falar aí, que balançou o meio, isso vai ter repercussão judicial, né, para os próximos anos. Essa empresa será processada, vai ter um monte de coisa envolvendo, vai repercutir a cabeça dos hackers e pseudo-hackers a olharem com mais cuidado ainda, porque eles tiveram um herói. Tiveram um herói, né? Alguém que fez isso, eu também quero fazer isso, né? Então, realmente, cara, muito interessante, né, o caso. Eu acho que dá para demonstrar direitinho, né, vários conceitos que a gente veio falando aqui, né, desde quando você começou lá no começo, né? Então a gente viu aqui o Instituto mostrando todas as vulnerabilidades, tudo isso aqui tá, né? A gente falou disso, a gente falou da engenharia social lá, conseguiram vender, né? O cara conseguiram convencer ele a vender, né? Através de quê? De engenharia social, tá? Convenceu com dinheiro e tudo, mas no final é engenharia social, né? Foi no elo fraco, né? Houve aqui o certificado digital, né? A questão do certificado digital, onde foi garantido aí que a transação acontecesse, o uso do certificado digital. Então a gente vê que realmente muita gente, igual lá onde que eu trabalho, esses dias agora mesmo a gente estava falando sobre a guarda desses certificados digital, até por conta disso aqui, né? Porque hoje lá, como é que funciona o nosso certificado digital? Ele está dentro do servidor. O servidor está na Algar, tá? Tem um servidor lá que está responsável por guardar, mas mesmo assim, e se esse servidor que está lá, a Algar tem um serviço, tá? De guardar certificados digitais. Será que é um HSM? A gente nem sabe. A gente nem sabe, a gente usa esse serviço lá, que a gente aponta para esse servidor, né? Porque até por política de segurança deles, eles é que instruíram a gente, vamos fazer o seguinte, certificado digital, vamos guardar no servidor de HSM para guardar, né? A gente nem não sabe se na realidade, mas eles dão um endereço lá, o IP, né? E provavelmente mas... e é regra, assim, você guarda o cofre num lugar e guarda a chave no outro. Você não coloca os dois dentro do mesmo sistema. Se eu tenho isso dentro de um sistema de arquivos, em um servidor, eu não vou guardar a chave também naquele sistema de arquivos. Eu guardo compartimentalizado, né? Isso é princípio também de segurança, né? Agora, preocupação de segurança. Outro detalhe que eu vi na reportagem também, já aproveitando, é que quando foi instituído o TED, a transação eletrônica, todos os bancos que tem transação com o Banco Central, que precisa, através do TED, eram obrigados a guardar o certificado no servidor HSM. E agora as fintechs, esse broker, né, que na realidade foi culpa do broker, né? O broker que faz PIX, que teoricamente não tem essa imposição, né? Não tem, e a TED, por exemplo, você ainda conseguia barrar ela, porque ela tinha horários. E TED, né? É de instituição para instituição. O PIX não, é de indivíduo para indivíduo, né? Ou de CNPJ para CPF, CPF para CNPJ. Então, por que teoricamente, a guarda de certificados digitais hoje, que permite realizar PIX, entre fintechs, por exemplo, não é obrigatório o uso do HSM. Muito estranho, né? Eles estavam falando isso, né? E outra coisa, geralmente fintech é uma startup. Startup denota velocidade. E será que todos os cuidados necessários são tomados com frequência? A gente espera que sim, né? Porque senão eles vai gerar uma verdadeira onda de ataques.
Aí. Flávio, e a gente fica pensando depois que isso acontece, será que foi a primeira tentativa? Será que eles tentaram em outro broker? Será que eles tentaram abordar outras pessoas, que é aquilo que eu comentei um pouco antes, né? E essa galera, qual o tamanho dessa quadrilha? Quadrilha que conseguiu fazer isso. Segundo o cara foi preso, mas o que acontecia? O cara conversou com ele uma vez lá no bar, né? Pelo menos foi o que ele alegou. E toda vez que ele ligava, era de um outro celular, nunca usava o mesmo celular, sim, né? E outra coisa, ele recebeu o mototáxi que levou o dinheiro para ele. Né? O mototáxi que pegou e levou o dinheiro para ele lá no dia, os 5 mil, depois levou 10 mil. E assim, ele falou uma vez com um cara. E ele falou que cada vez que alguém ligava, era uma pessoa diferente. Nunca foi a mesma pessoa. Então, assim, né? Realmente... É só quando sair o filme na Netflix pra gente ficar sabendo o que aconteceu de verdade, né, Flávio? Essa merece filme. Cara, mas é um case, assim, que esse aí vai ficar na história, eu acho que não só do Brasil, né, cara? Acho que o mundo inteiro, a galera especialista em segurança, olhou para nós nesse evento, né? Eu também acho. Porque isso aí tem que monitorar, assim, tem que monitorar, não é uma coisa, né? Beleza. Bom, eu acho que já são 8h15, né? Isso, eu acho já que deu nossa hora também. Foi bom que eu acho que deu para falar sobre um caso Nossa, real, coisa excelente, que está acontecendo, muito né? bom. E fazer o link com os princípios, né? Os conceitos aí de segurança. O Fabrício levantou a mão. Pode falar, Fabrício. Não sei se o Fabrício vai falar, ele está no mudo. Fabrício, não sei se você está falando, às vezes você está no mudo aí. Porque vai digitar ou vai... tá no mudo. Bom, qualquer coisa ele manda aqui, né? Mas é isso, né, Flávio? Então, acho que foi um caso aí que vai ser muito estudado aí nos próximos anos, tenho certeza. Beleza. Bom, e essa aula, né, esse nosso bate-papo, toda essa explicação do case aí que o Flávio trouxe, muito obrigado, viu, Flávio? Você fez um excelente trabalho aí de pesquisa. Uma pesquisada aqui, né? Eu não tinha acesso a todos esses detalhes, igual você trouxe hoje para nós. Você até me passou o documento, eu dei uma lida, mas você foi mais a fundo, pesquisou. Muito obrigado. É legal a gente ter um caso da atualidade para comparar, né? E é isso. E lembrando, pessoal, que o nosso objetivo é toda quinta-feira estar aqui com vocês, e eu sempre aviso por e-mail. Eu criei aquele substack lá chamado Faculdade IMES. Daqui mais algumas semanas eu vou passar a avisar só por lá, porque eu tenho certeza que todos recebem aquele e-mail, e também no grupo do WhatsApp, né, que eu também mando, quem está no grupo. Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado aos alunos, às alunas que estiveram conosco. Acho que foi muito bom. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Vou pegar um tema bem legal para trazer para a gente continuar essa nossa conversa. Lembrando que a gente sempre traz esses temas que tem a ver com uma disciplina, com outras, né? Nós fazemos essa salada aqui para poder funcionar. O Fabrício falou, né? Tudo aconteceu por falta de caráter de uma pessoa lá, né? E realmente, né? Interessante. Legal, Patrícia. Bom que vocês gostaram. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.